Agora, você vê uma coisa que eu acho assustadora, é essa relutância, esse adiamento, né, essa embromação que toda a classe política, com exceção dos heróis de sempre, está fazendo com essa coisa. Você vê, nós começamos a protestar quando? Março de 2015. Na verdade foi 2014, mas março de 2015 foi o grande momento. Naquele momento, o povo brasileiro queria o quê? Queria uma mudança total do nosso sistema. O povo queria o recall, queria ter o controle da classe política e assim por diante. Queria acabar com essa coisa dos neguinhos ficar isolados em Brasília, fazendo o que querem, sem ter que dar satisfação a ninguém. Quer dizer, pela primeira vez na história brasileira, o povo tomou a dianteira e disse, olha, quem tem o poder aqui somos nós, quem manda nas porcarias somos nós, o país é nosso e não é de vocês, não é dessa meia dúzia. Foi a primeira vez na história brasileira que isso aconteceu. Porque se você for ver todas as outras manifestações anteriores, elas foram manipuladas pelas organizações de esquerda de sempre. Era o PT, era a CNBB, era o AB, agora não tinha organização nenhuma. Era lá meia dúzia de movimentos que estavam surgindo naquele momento, totalmente improvisado, e o povo espontaneamente foi à rua para dizer aquilo que quer e aquilo que ele considera justo. Muito bem. Com os sucessivos adiamentos, porque impeachment tem que passar pelo STF, tem não sei quem, tem o Moro, conseguiram enrolar um ano. Né? Um ano, quando essa mulher já devia estar na rua no dia seguinte. Eu não quero comparar com a Islândia, porque a Islândia é um país de 300 mil habitantes, tudo concentrado num território minúsculo. E o Brasil é uma sociedade dispersa num território do tamanho de um continente, não é a mesma coisa. Mas na Islândia apareceu o nome do primeiro-ministro no estado de papel do Panamá, no dia seguinte o homem estava na rua. E nós estamos aí forçando. Bom, e no fim ainda tem gente que está disposta a fazer o seguinte. Você vê a declaração do Michel Temer. Ele disse ao Lula, no meu governo não haverá caça às bruxas. Como é que eu traduzo isso? Não vão rolar mais cabeças. Contentem-se com a da Dilma e olhe lá. Né? Quer dizer, os caras já estão tramando uma maneira de sobreviver. Daí no dia seguinte aparece o FHC na televisão, dizendo, não, nós não podemos destruir o PT faz parte do nosso patrimônio histórico, etc, etc. Então, veja, o que esses caras estão nos oferecendo é a cabeça da Dilma em troca da sobrevivência política de todos eles. E nós temos que mostrar para eles desde já, olha, não é assim não. Nós vamos querer investigar tudo, ir até o fim e pegar até o último. É isso que tem que ser. Dizendo, o povo não pode afrouxar agora. Não vai afrouxar de jeito nenhum. Né? Na verdade, o povo brasileiro, desde março, tem demonstrado que ele tem muito mais consciência do que a classe política inteira, incluindo os mais inteligentes, como o FHC. O FHC não está entendendo absolutamente nada do que acontece. Uma outra coisa que tem que começar a ser investigada é o seguinte, agora que abriu a caixa preta lá do negócio do Panamá, a gente não pode esquecer que esse movimento comunista, ele está incentivando corrupção, não é desde o governo PT, é desde os anos 50. Eu sugiro que vocês leiam o livro do Joseph de Douglas com 2 S final, Red Cocaine, cocaína vermelha. Mostra como a União Soviética montou todo o esquema de narcotráfico na América Latina nos anos 50. Veja você, isso vem de muito longe, é uma coisa muito grande. E hoje em dia, todo esse pessoal falante que tem no Brasil, a começar por FHC, ele só abre a boca para impor programas que vêm prontos da ONU, dos organismos internacionais. E esses programas não são impostos como se fossem ditames divinos, imperativos categóricos. Né? E as forças que impõem essas coisas são muito poderosas. Você vê aqui nos Estados Unidos, tem grandes empresas boicotando o estado de North Carolina. Por quê? Porque em North Carolina as mulheres não são obrigadas a fazer pipi no banheiro dos homens. Você está entendendo? Então, por exemplo, banheiro unissex foi uma ideia que apareceu ontem e de repente já é imposto como se fosse um mandamento divino, uma coisa óbvia que sempre foi assim, que todo mundo tem que aceitar. E todo esse pessoal, é Lula, é Dilma, é FHC, toda essa gente, esses caras não são senão estafetas da nova ordem mundial, estafetas do globalismo. Claro, o globalismo tem seus conflitos internos, você tem o bloco ocidental europeu, você tem o bloco russo-chinês, você tem o bloco islâmico, mas no fim é tudo a mesma coisa. E no Brasil, nós não temos uma política autônoma, porque não temos um pensamento político autônomo. O pessoal só faz repetir discurso pronto, que vem de fora. Todos esses caras são empregadinhos globalistas. E esse globalista, o que eles fizeram?
já tomaram 35% do território nacional. Já foi para ONGs bilionárias, já foi para movimento indigenista, que de índio não tem nada, e assim por diante. 35%, gente, já está na mão deles. Veja, 20 anos atrás eu dizia o seguinte: vocês querem ver o que é entreguismo? Espere o PT chegar no poder. Mas chegou e foi a festa. Está dando o Brasil para todo mundo. Né? Então, toda essa coisa que está acontecendo é muito grave. Não é que assim, a Dilma roubou. Não, é um negócio monstruoso que está por trás. E os caras não querem entregar nem mesmo a cabeça da Dilma. Você veja a mesquinharia, a maldade dessas pessoas, o ódio que essa gente, o desprezo que essa gente tem ao país inteiro. Agora, você vê, crime organizado, ele existe em toda parte. A diferença do Brasil é que o crime organizado se apossou do Estado inteiro. Sim. Então, é este processo que nós temos que compreender e saber como é que nós vamos desmontar isso, porque ainda vai ter muito trabalho pela frente por 30 ou 40 anos. Essa é uma coisa gravíssima que está acontecendo. Então, é justamente para isso que eu inventei esse curso que eu vou dar agora, de Política e Cultura no Brasil, para rastrear os vários fatores históricos que convergiram para formar essa situação. Entre os quais, vou dizer, esta atuação profunda do movimento comunista na América Latina e no Brasil, isso que vem de muitas décadas, sem que ninguém estude, sem que ninguém queira nem saber. Né? Quer dizer, o pessoal, quando eu comecei a escrever disso, quando eu comecei a falar do Foro de São Paulo, todo mundo diz, não, isso é teoria da conspiração, isso não existe. Né? Agora todo mundo já sabe que existe. Né? Então, isso aí tem que ser rastreado e estudado em mais profundidade. Esse é o grande problema dos movimentos populares. Até hoje, esses movimentos não têm um Estado maior, não tem um serviço de informações. Então está todo mundo meio atirando no escuro. Tá certo? Sempre com muito patriotismo, muito entusiasmo, mas não tem uma estratégia. Você não pode ter uma estratégia sem um serviço de informações. O PT tem um serviço de informações desde os começo dos anos 90. E quem dirigia era o Zé Dirceu, que é um técnico em inteligência militar formado em Cuba. Não é um amador. Tá? Eles tinham isso, eu investiguei isso em 93. Eu fui contratado pela Odebrecht para estudar o que estavam fazendo naquela famosa CPI das empreiteiras. Quando o PT cortou a cabeça de todos os seus concorrentes possíveis sob acusações de corrupção e começou a brilhar como o partido da ética. Veja você, enquanto eles estavam cortando cabeças e fazendo campanha da ética, eles já estavam montando o serviço de informações que serviria depois de base para Mensalão, Petrolão, BNDES, etc, etc. Esse pessoal trabalha a muito longo prazo e tudo isso tem que ser estudado. E eu inventei esse curso justamente para juntar isso aí e também fazer esse apelo. Gente, nós temos que pegar as pessoas dos vários movimentos e formar um Estado maior. Estado maior não é um comando conjunto. Estado maior não toma decisões. Estado maior só delineia a situação e entrega para as lideranças para saberem o que fazer. Isso aí é urgentíssimo. E nós temos que fazer. Agora, eu estou estudando essa porcaria, vai fazer 20 anos, mais de 20 anos, 30 anos. E todas as previsões políticas que eu fiz para o Brasil, todas se cumpriram. Por quê? Eu tenho um critério científico para esse negócio. Eu tenho críticas sérias à ciência política tal como se pratica hoje, e eu tentei reformá-la de algum jeito para torná-la eficiente. E estou tornando. E eu quero passar esse material para algumas pessoas, sobretudo para os líderes de movimentos, para as pessoas patriotas que têm mais iniciativa. Elas precisam disso. Não é isso? Então, olha, eu nunca fiz promoção dos meus próprios cursos, mas dessa vez eu estou fazendo, porque esse curso é necessário. É necessário e urgente. Então, é o seguinte, nós não precisamos dessa pretensa grande mídia para nada. Nós somos a grande mídia. Eles têm dinheiro, mas nós temos o público. O público confia na gente. Por quê? Nós não estamos disputando cargo, nós não estamos pedindo verba para governo, não estamos puxando o saco de ninguém. Nós estamos dizendo, nós podemos errar, claro, mas estamos dizendo a verdade tal como nós a vemos. Então, quem é a grande mídia do Brasil? É nós. Os outros é pseudo-mídia. Esse pessoal, o jornalista hoje não tem cultura suficiente, não estudou o suficiente, então ele é inseguro. Ele só aceita dizer aquilo que toda a turma dele concorda. Agora, até a turma toda entrar no acordo, já passou 10 anos, você está entendendo? Quando eles reconheceram, por exemplo, o Foro de São Paulo, levaram 15 anos, 16 anos. Por quê? Porque cada um ficava inseguro. Não, vou falar disso, vou passar vexame. Esse é um bando de coió, você está entendendo? Um bando de capial. Eu conheço essa gente toda e sei como eles pensam. A pressão do grupo ali é um negócio monstruoso.
monstruoso. Se um dia um deles fala assim, fulaninho é mau caráter, você está lascado. Ninguém vai te dar emprego, ninguém mais fala com você. É assim mesmo. Jornalismo é mais do que máfia, você está entendendo? Aquilo ali é uma fraternidade lésbica, tá entendendo? As pessoas estão grudadas umas nas outras o tempo todo, tá entendendo? Um negócio impressionante. Então, isso aí, eles viraram uma força reacionária. Eles não deixam a gente. Eles não querem que as notícias saiam. Eles têm horror de notícia, pô. Ah, eu sou a favor da cassação dos mandatos, eu sou a favor do impeachment, eu sou a favor da intervenção militar. E viraram como se fossem partidos. Acontece todas essas coisas, eles são táticas. Né? Nenhuma tática substitui uma estratégia, meu Deus do céu. E você não pode lutar por uma. Você tem que ter uma estratégia onde todas as táticas sejam aproveitadas no seu momento devido e da maneira apropriada. E ninguém entendia isso. Quer dizer, as várias táticas viraram partidos e religiões. Isso é coisa de maluco. Mas não é de espantar, porque o país inteiro. Esses caras endoidaram. Eles estão endoidando o brasileiro, vai fazer 40 anos. E endoida desde a escola primária. Endoida, imbeciliza. Então, às vezes, o pessoal com a maior boa intenção, mas não tem orientação, não enxerga claro. Entendeu? Então viraram essas várias igrejinhas. Tanto que até hoje, as coisas que eu escrevo, o cara que é do impeachment acha que eu sou a favor da intervenção militar. O cara que é da intervenção militar acha que eu sou do impeachment. E assim por diante. E eu não sou a favor de nada, sou a favor de tudo isto, enquadrado numa estratégia. Hein? Então nós temos que parar para pensar. E justamente para facilitar as pessoas a discussão estratégica é que eu resolvi dar esse curso. Eu estou estudando essa porcaria, vai fazer 30 ou 40 anos, meu Deus do céu. E já mostrei que é possível uma ciência política objetiva que entenda o curso dos acontecimentos e explique os seus desenvolvimentos certos, possíveis, prováveis, etc, etc. O cara que escreveu, nós estamos publicando um livro aqui nos Estados Unidos, é um cientista político, Martin Tagner, e foi um aluno do Eric Wegener, ele disse, esse sujeito, o tal do Olavo, é o único cara no mundo que está praticando a ciência política tal como o Eric Wegener a entendia, como estudo de situações concretas. Nós não queremos descobrir grandes leis do desenvolvimento histórico, não queremos fazer a teoria da democracia, nós queremos entender o que acontece. E do que acontece, você vê os desenvolvimentos possíveis e pelo menos imediatos. E estou fazendo isso na mídia há 20 anos. E está funcionando, gente. Né? Foi com isso, quando eu vim para cá, eu vim com um plano maligno. Né? Eu fui inspirado em Lenin. Lenin dizia, as revoluções se fazem do exterior. Eu digo, como é que se faz a revolução? Pelos meios literários, através da influência cultural difusa. A influência cultural difusa é o seguinte, as ideias se espalham e ninguém sabe nem de onde veio. Então cumpre aquele negócio do Ronald Reagan. Você pode conseguir tudo que você quer, contanto que não faça questão de levar o mérito. Eu não estou fazendo questão nenhuma de que as pessoas... Desculpa que fui eu que inventei esse negócio todo. Não, o que eu quero é que dê certo. Se os caras fizerem tudo, ninguém falar do Olavo, tudo bem, não precisa falar que o Olavo tem razão, não. Né? Mas, veja, o Brasil está tão sonso que mesmo falando, os caras não descobrem. Você vê, aparece 1000 caras lá, o Olavo tem razão, o Olavo tem razão. Chega o repórter da Folha, ele nem pergunta, mas quem é esse tal de Olavo? É um negócio, é uma insensibilidade à notícia, que é um negócio assombroso. Né? Então, olha, o que eu quero é que todos esses movimentos deem certo. Eu não estou contra nenhum, absolutamente. Eu gostaria de ajudar todos, se possível. Mas não é possível ajudar se eles não fizerem um Estado maior. Eles querem logo um comando. Eu digo, não, tem que ter um Estado maior e um sistema de informações que passa as informações já organizadas para todos vocês. Todos vocês. Daí vocês tomam as suas decisões. Então, para isso é que eu inventei esse curso. Você que está interessado, vai lá, seminariofilosofia.org/política. Está tudo lá a explicação do que vai ser o curso. Antes dos caras instalar no poder todo esse sistema de roubalheira, a vida intelectual no país já tinha se estragado muito mais. Eu documentei isso no livro O Imbecil Coletivo. É de 95. Quer dizer, muito antes do PT chegar no poder. Então, assim, é aquele negócio do poeta austríaco Hugo von Hofmannsthal. Nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura. Então você começa a destruir a vida intelectual e a educação e a cultura. E você cria uma atmosfera no qual tipos como Dilma ou Lula podem subir. Que numa situação normal todo mundo perceberia que esses caras não dá para você dar um emprego de garçom pro cara, porra.
Quer dizer, pessoas deformadas, esquisitas, idiotas, mas presunçosas, começam a subir, começam a ser aceitos. Pois o Lula não chegou a ser tido como santo. Ele ia no Nordeste e o pessoal pedia para ele impor a mão. Ó, presidente, eu estou aqui sofrendo de hemorroida, faça imposição de mãos para eu curar. Parecia que era São Francisco de Assis, meu Deus do céu. Fizeram a mesma coisa antes com o Betinho, queriam beatificar o Betinho. Quer dizer, são tipos medíocres que, de repente, adquirem um brilho extraordinário. Por quê? Porque a sociedade perdeu a capacidade de discernimento de valores. O que vai acontecer? Vai virar uma suruba universal? Não, as pessoas vão ficar mais burras. Porque se você não consegue nem distinguir os sexos, meu Deus do céu, como é que você vai distinguir um quadrado de um triângulo? Né? Ele que é líder estudantil hoje, ele vai ser deputado, senador ou ministro amanhã. Isso é inevitável. Agora, o menino já começa a roubar quando está na faculdade. O que ele não vai fazer quando chegar lá? Eu falo que no Oswaldo de Andrade a mais alta corte da nação, tudo junto, da nação. Você vê, o fundador da sociologia, Emílio Durkheim, ele já tinha descoberto que a capacidade que as sociedades têm de perceber a anomalia é limitada. Então, quando uma loucura dura muito tempo, ela vira normal e ninguém mais repara. E isso estava acontecendo no Brasil há mais de meio século. Só que agora despertou a consciência, nós percebemos, o país está louco, sim, tudo isso é loucura. Nós estamos vivendo uma alucinação e tem que parar já, senão nós vamos todos morrer. Né? Então, agora é a grande chance, essa tomada de consciência ela tem que ser aprofundada. E não pode parar tão cedo, não, nós temos que realmente refazer o Brasil. Refazer as instituições, porque o pessoal fala, as nossas instituições, Meu filho, essas instituições, a nova república foi feita para isso. A nova república é do PT e do PSDB. É para eles ficarem lá por cima eternamente. Né? Eu já falei 1000 vezes da reunião secreta que teve em 1993 do FHC com o pessoal do Foro de São Paulo. Até hoje ele não contou o que eles conversaram lá. Não é isso? E assim por diante. Então tem segredo demais nessa porcaria. Não estou falando de segredo da vida privada, não, que tem horror disso. E mexer na vida privada da pessoa. Pode fazer o que quiser. Você pode comer as mulheres, todos os ministros, de segredo, eu não ligo. Tá certo? Mas, coisa que você está fazendo na sua vida pública, escondida, não pode. Tem que parar com isso. Se é público, meu filho, todo mundo tem que saber. A partir da hora que o pessoal começou a receber informação, eles viram que eles estavam vivendo numa bolha, numa ilusão. Né? Agora, quando as coisas dão errado, e a gente já tem mais paciência, eu sempre me inspiro naquele negócio do filme José Wales, do Clint Eastwood, que diz que quando você está sozinho, né, cercado, e a sua munição acabou, está na hora de começar a dar porrada. Quanto mais maior é o inimigo, quanto mais ousado é o inimigo, isso deve ser um estímulo. Você é o valentão? É isso mesmo que eu quero, rapaz. Isso já deu certo, então. Eu sempre recomendo os livros do Gene Sharp, que ensinam como é que se faz isso. Né? Nós ainda não precisamos disso, mas talvez precisemos nos próximos meses, e daí não podemos hesitar, não. É isso? Então, olha, eu nunca fiz promoção dos meus próprios cursos, mas dessa vez eu estou fazendo, porque esse curso é necessário e urgente. Então, é o seguinte, nós não precisamos dessa pretensa grande mídia para nada. Nós somos a grande mídia. Eles têm dinheiro, mas nós temos o público. O público confia na gente. Por quê? Nós não estamos disputando cargo, nós não estamos pedindo verba para governo, não estamos puxando o saco de ninguém. Nós estamos dizendo, nós podemos errar, claro, mas estamos dizendo a verdade tal como nós a vemos. Então, quem é a grande mídia do Brasil? É nós. Os outros é pseudo-mídia. Esse pessoal, o jornalista hoje não tem cultura suficiente, não estudou o suficiente, então ele é inseguro. Ele só aceita dizer aquilo que toda a turma dele concorda. Agora, até a turma toda entrar no acordo, já passou 10 anos, você está entendendo? Quando eles reconheceram, por exemplo, o Foro de São Paulo, levaram 15 anos, 16 anos. Por quê? Porque cada um ficava inseguro. Não, vou falar disso, vou passar vexame. Esse é um bando de coió, você está entendendo? Um bando de capial. Eu conheço essa gente toda e sei como eles pensam. A pressão do grupo ali é um negócio monstruoso.
monstruoso. Se um dia um deles fala assim, fulaninho é mau caráter, você está lascado. Ninguém vai te dar emprego, ninguém mais fala com você. É assim mesmo. Jornalismo é mais do que máfia, você está entendendo? Aquilo ali é uma fraternidade lésbica, tá entendendo? As pessoas estão grudadas umas nas outras o tempo todo, tá entendendo? Um negócio impressionante. Então, isso aí, eles viraram uma força reacionária. Eles não deixam a gente. Eles não querem que as notícias saiam. Eles têm horror de notícia, pô. Ah, eu sou a favor da cassação dos mandatos, eu sou a favor do impeachment, eu sou a favor da intervenção militar. E viraram como se fossem partidos. Acontece todas essas coisas, eles são táticas. Né? Nenhuma tática substitui uma estratégia, meu Deus do céu. E você não pode lutar por uma. Você tem que ter uma estratégia onde todas as táticas sejam aproveitadas no seu momento devido e da maneira apropriada. E ninguém entendia isso. Quer dizer, as várias táticas viraram partidos e religiões. Isso é coisa de maluco. Mas não é de espantar, porque o país inteiro. Esses caras endoidaram. Eles estão endoidando o brasileiro, vai fazer 40 anos. E endoida desde a escola primária. Endoida, imbeciliza. Então, às vezes, o pessoal com a maior boa intenção, mas não tem orientação, não enxerga claro. Entendeu? Então viraram essas várias igrejinhas. Tanto que até hoje, as coisas que eu escrevo, o cara que é do impeachment acha que eu sou a favor da intervenção militar. O cara que é da intervenção militar acha que eu sou do impeachment. E assim por diante. E eu não sou a favor de nada, sou a favor de tudo isto, enquadrado numa estratégia. Hein? Então nós temos que parar para pensar. E justamente para facilitar as pessoas a discussão estratégica é que eu resolvi dar esse curso. Eu estou estudando essa porcaria, vai fazer 30 ou 40 anos, meu Deus do céu. E já mostrei que é possível uma ciência política objetiva que entenda o curso dos acontecimentos e explique os seus desenvolvimentos certos, possíveis, prováveis, etc, etc. O cara que escreveu, estão publicando um livro aqui nos Estados Unidos, é um cientista político, Martin Tagner, e foi aluno do Eric Wegener, ele disse, esse sujeito, o tal do Olavo, é o único cara no mundo que está praticando a ciência política tal como o Eric Wegener a entendia, como estudo de situações concretas. Nós não queremos descobrir grandes leis do desenvolvimento histórico, não queremos fazer a teoria da democracia, nós queremos entender o que acontece. E do que acontece, você vê os desenvolvimentos possíveis e pelo menos imediatos. E estou fazendo isso na mídia há 20 anos. E está funcionando, gente. Né? Foi com isso, quando eu vim para cá, eu vim com um plano maligno. Né? Eu fui inspirado em Lenin. Lenin dizia, as revoluções se fazem do exterior. Eu digo, como é que se faz a revolução? Pelos meios literários, através da influência cultural difusa. A influência cultural difusa é o seguinte, as ideias se espalham e ninguém sabe nem de onde veio. Então cumpre aquele negócio do Ronald Reagan. Você pode conseguir tudo que você quer, contanto que não faça questão de levar o mérito. Eu não estou fazendo questão nenhuma de que as pessoas... Desculpa que fui eu que inventei esse negócio todo. Não, o que eu quero é que dê certo. Se os caras fizerem tudo, ninguém falar do Olavo, tudo bem, não precisa falar que o Olavo tem razão, não. Né? Mas, veja, o Brasil está tão sonso que mesmo falando, os caras não descobrem. Você vê, aparece 1000 caras lá, o Olavo tem razão, o Olavo tem razão. Chega o repórter da Folha, ele nem pergunta, mas quem é esse tal de Olavo? É um negócio, é uma insensibilidade à notícia, que é um negócio assombroso. Né? Então, olha, o que eu quero é que todos esses movimentos deem certo. Eu não estou contra nenhum, absolutamente. Eu gostaria de ajudar todos, se possível. Mas não é possível ajudar se eles não fizerem um Estado maior. Eles querem logo um comando. Eu digo, não, tem que ter um Estado maior e um sistema de informações que passa as informações já organizadas para todos vocês. Todos vocês. Daí vocês tomam as suas decisões. Então, para isso é que eu inventei esse curso. Você que está interessado, vai lá, seminariofilosofia.org/política. Está tudo lá a explicação do que vai ser o curso. Antes dos caras instalar no poder todo esse sistema de roubalheira, a vida intelectual no país já tinha se estragado muito mais. Eu documentei isso no livro O Imbecil Coletivo. É de 95. Quer dizer, muito antes do PT chegar no poder. Então, assim, é aquele negócio do poeta austríaco Hugo von Hofmannsthal. Nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura. Então você começa a destruir a vida intelectual e a educação e a cultura. E você cria uma atmosfera no qual tipos como Dilma ou Lula podem subir. Que numa situação normal todo mundo perceberia que esses caras
Não dá para você dar um emprego de garçom pro cara, porra. Essa gente tem o país inteiro. Agora, você vê, crime organizado, ele existe em toda parte. A diferença do Brasil é que o crime organizado se apossou do Estado inteiro. Sim. Então, é este processo que nós temos que compreender e saber como é que nós vamos desmontar isso, porque ainda vai ter muito trabalho pela frente por 30 ou 40 anos. Essa é uma coisa gravíssima que está acontecendo. Então, é justamente para isso que eu inventei esse curso que eu vou dar agora, de Política e Cultura no Brasil, para rastrear os vários fatores históricos que convergiram para formar essa situação. Entre os quais, vou dizer, esta atuação profunda do movimento comunista na América Latina e no Brasil, isso que vem de muitas décadas, sem que ninguém estude, sem que ninguém queira nem saber, né? Quer dizer, o pessoal, quando eu comecei a escrever disso, quando eu comecei a falar do Foro de São Paulo, todo mundo diz, não, isso é teoria da conspiração, isso não existe, né? Agora todo mundo já sabe que existe, né? Então, isso aí tem que ser rastreado e estudado em mais profundidade. Esse é o grande problema dos movimentos populares. Até hoje, esses movimentos não têm um Estado maior, não tem um serviço de informações. Então está todo mundo meio atirando no escuro. Tá certo? Sempre com muito patriotismo, muito entusiasmo, mas não tem uma estratégia. Você não pode ter uma estratégia sem um serviço de informações. O PT tem um serviço de informações desde os anos começo dos anos 90. E quem dirigia era o Zé Dirceu, que é um técnico em inteligência militar formado em Cuba. Não é um amador. Né? Eles tinham isso, eu investiguei isso em 93. Eu fui contratado pela Odebrecht para estudar o que estavam fazendo naquela famosa CPI das empreiteiras. Quando o PT cortou a cabeça de todos os seus concorrentes possíveis sob acusações de corrupção e começou a brilhar como o partido da ética. Veja você, enquanto eles estavam cortando cabeças e fazendo campanha da ética, eles já estavam montando o serviço de informações que serviria depois de base para Mensalão, Petrolão, BNDES, etc, etc. Esse pessoal trabalha a muito longo prazo e tudo isso tem que ser estudado. E eu inventei esse curso justamente para juntar isso aí e também fazer esse apelo. Gente, nós temos que pegar as pessoas dos vários movimentos e formar um Estado-Maior. Estado-Maior não é um comando conjunto. Estado-Maior não toma decisões. Estado-Maior só delineia a situação e entrega para as lideranças para saberem o que fazer. Isso aí é urgentíssimo. E nós temos que fazer. Agora, eu estou estudando essa porcaria, vai fazer 20 anos, mais de 20 anos, 30 anos. E todas as previsões políticas que eu fiz para o Brasil, todas se cumpriram. Por quê? Eu tenho um critério científico para esse negócio. Eu tenho críticas sérias à ciência política tal como se pratica hoje, e eu tentei reformá-la de algum jeito para torná-la eficiente. E estou tornando. E eu quero passar esse material para algumas pessoas, sobretudo para os líderes de movimentos, para as pessoas patriotas que têm mais iniciativa. Elas precisam disso. Agora, você vê uma coisa que eu acho assustadora, é essa relutância, esse adiamento, né, essa embromação que toda a classe política, com exceção dos heróis de sempre, está fazendo com essa coisa. Você vê, nós começamos a protestar quando? Março de 2015. Na verdade foi 2014, mas março de 2015 foi o grande momento. Naquele momento, o povo brasileiro queria o quê? Queria uma mudança total do nosso sistema. O povo queria o recall, queria ter o controle da classe política e assim por diante. Queria acabar com essa coisa dos neguinhos ficar isolados em Brasília, fazendo o que querem, sem ter que dar satisfação a ninguém. Quer dizer, pela primeira vez na história brasileira, o povo tomou a dianteira e disse, olha, quem tem o poder aqui somos nós, quem manda nas porcarias somos nós, o país é nosso e não é de vocês, não é dessa meia dúzia. Foi a primeira vez na história brasileira que isso aconteceu. Porque se você for ver todas as outras manifestações anteriores, elas foram manipuladas pelas organizações de esquerda de sempre. Era o PT, era a CNBB, era o AB, agora não tinha organização nenhuma. Era lá meia dúzia de movimentos que estavam surgindo naquele momento, totalmente improvisado, e o povo espontaneamente foi à rua para dizer aquilo que quer e aquilo que ele considera justo. Muito bem.
com os sucessivos adiamentos, porque impeachment tem que passar pelo STF, tem não sei quem, tem o Moro, conseguiram enrolar um ano. Né? Um ano, quando essa mulher já devia estar na rua no dia seguinte. Eu não quero comparar com a Islândia, porque a Islândia é um país de 300 mil habitantes, tudo concentrado num território minúsculo. E o Brasil é uma sociedade dispersa num território do tamanho de um continente, não é a mesma coisa. Mas na Islândia apareceu o nome do primeiro-ministro no estado de papel do Panamá, no dia seguinte o homem estava na rua. E nós estamos aí forçando. Bom, e no fim ainda tem gente que está disposta a fazer o seguinte. Você vê a declaração do Michel Temer. Ele disse ao Lula, no meu governo não haverá caça às bruxas. Como é que eu traduzo isso? Não vão rolar mais cabeças. Contentem-se com a da Dilma e olhe lá. Né? Quer dizer, os caras já estão tramando uma maneira de sobreviver. Daí no dia seguinte aparece o FHC na televisão, dizendo, nós não podemos destruir o PT faz parte do nosso patrimônio histórico, etc, etc. Então, veja, o que esses caras estão nos oferecendo é a cabeça da Dilma em troca da sobrevivência política de todos eles. E nós temos que mostrar para eles desde já, olha, não é assim não. Nós vamos querer investigar tudo, ir até o fim e pegar até o último. É isso que tem que ser. Dizendo, o povo não pode afrouxar agora. Não vai afrouxar de jeito nenhum. Né? Na verdade, o povo brasileiro, desde março, tem demonstrado que ele tem muito mais consciência do que a classe política inteira, incluindo os mais inteligentes como o FHC. O FHC não está entendendo absolutamente nada do que acontece. Uma outra coisa que tem que começar a ser investigada é o seguinte, agora que abriu a caixa preta lá do negócio do Panamá, a gente não pode esquecer que esse movimento comunista, ele está incentivando corrupção, não é desde o governo PT, é desde os anos 50. Eu sugiro que vocês leiam o livro do Joseph de Douglas com 2 S final, Red Cocaine, cocaína vermelha. Mostra como a União Soviética montou todo o esquema de narcotráfico na América Latina nos anos 50. Veja você, isso vem de muito longe, é uma coisa muito grande. E hoje em dia, todo esse pessoal falante que tem no Brasil, a começar por FHC, ele só abre a boca para impor programas que vêm prontos da ONU, dos organismos internacionais. E esses programas não são impostos como se fossem ditames divinos, imperativos categóricos. Né? E as forças que impõem essas coisas são muito poderosas. Aqui nos Estados Unidos, tem grandes empresas boicotando o estado de North Carolina. Por quê? Porque em North Carolina as mulheres não são obrigadas a fazer pipi no banheiro dos homens. Você está entendendo? Então, por exemplo, banheiro unissex foi uma ideia que apareceu ontem e de repente já é imposto como se fosse um mandamento divino, uma coisa óbvia que sempre foi assim, que todo mundo tem que aceitar. E todo esse pessoal, é Lula, é Dilma, é FHC, toda essa gente, esses caras não são senão estafetas da nova ordem mundial, estafetas do globalismo. Claro, o globalismo tem seus conflitos internos, você tem o bloco ocidental europeu, você tem o bloco russo-chinês, você tem o bloco islâmico, mas no fim é tudo a mesma coisa. E no Brasil, nós não temos uma política autônoma, porque não temos um pensamento político autônomo. O pessoal só faz repetir discurso pronto, que vem de fora. Todos esses caras são empregadinhos globalistas. E esse globalista, o que eles fizeram? Já tomaram 35% do território nacional. Já foi para ONGs bilionárias, já foi para movimento indigenista, que de índio não tem nada, e assim por diante. 35%, gente, já está na mão deles. Veja, 20 anos atrás eu dizia o seguinte, vocês querem ver o que é entreguismo? Espere o PT chegar no poder. Mas chegou e foi a festa. Está dando o Brasil para todo mundo. Né? Então, toda essa coisa que está acontecendo é muito grave. Não é que assim, a Dilma roubou. Não, é um negócio monstruoso que está por trás. E os caras não querem entregar nem mesmo a cabeça da Dilma. Você veja a mesquinharia, a maldade dessas pessoas, o ódio que essa gente, o desprezo